salva a ti mesmo e a nós. Reverendíssimo Diácono Arildo, amados filhos, ao celebrarmos hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, somos convidados a, de fato, reconhecer que o Senhor diz, Ele que é Rei do Universo, é Rei diferente de todos os reis da terra, que o seu reinado em nada se equipara aos reinados humanos, mas pelo contrário, sendo Rei e Rei do Universo, e tendo como trono a cruz, e como coroa a coroa de espinhos, Jesus nos mostra que o seu reino não se dobra à dinâmica desse mundo. E é preciso termos clareza disso para entendermos quem é o rei que queremos seguir. Mas, como dizia o saudoso Dom Henrique Soares, na sua imensa sabedoria, que Cristo é Rei do Universo, isso é fato. Agora, se Ele é Rei na nossa vida, isso depende de cada um de nós, pela resposta concreta que damos com a nossa vida, com as escolhas que estamos fazendo. O Senhor é Rei do Universo, mas precisa ser Rei da nossa vida, porque se não for o Rei, o destino que nos espera, quando Ele vier estabelecer de modo definitivo o seu reinado, é sermos colocados junto dos seus inimigos. E por providência, essa semana nós ouvíamos na liturgia da palavra, o Evangelho onde Jesus nos dizia justamente qual o destino desses inimigos: morrerem perante o reinado do Senhor. Ou seja, não experimentarem a graça que o reino de Deus quer nos trazer. Mas, meus filhos, para que nós respondamos bem a pergunta se Jesus está sendo Rei da nossa vida, é preciso primeiro termos consciência de qual é o reino que estamos buscando. Porque muitos de nós estamos de modo errado buscando o reino de Deus. E porque não temos clareza do reino que buscamos, não conseguimos olhar com verdade a nossa vida para ver se Cristo é Rei da nossa vida. Vejam, o Evangelho de hoje nos apresenta duas posturas distintas. Uma daqueles 3 primeiros interlocutores que repetiram de modo unânime: salva-te a ti mesmo. E o último deles não só repetiu o que disse os outros, mas mostrou o que estava escondido atrás desse salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo e a nós. Vejam, se aqueles homens tivessem descoberto quem era Jesus, entenderiam a gravidade do que estavam pedindo e pediriam isso da forma correta. Se tivessem feito a experiência à luz da fé que o bom ladrão fez, de reconhecer no Senhor crucificado aquele Rei que reina sobre nós e pode nos salvar, teriam sido salvos. Mas eles não queriam a salvação, não a salvação de Jesus, mas a salvação para esse mundo, o poder para esse mundo. E por isso o seu pedido a Jesus de salvar a si mesmo e a eles não era pela salvação que Jesus veio trazer, mas pelo desejo de conseguirem um Deus
que no meio desse mundo fizesse a vontade deles. E quantos de nós podemos estar errando ao confundir o reino de Deus como uma realidade desse mundo e que se dá nesse mundo? Isso é um erro gravíssimo que podemos estar cometendo, porque a palavra de Deus já nos diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Senhor. E mais ainda, o próprio Jesus nos diz: o meu reino não é deste mundo. Por isso, meus irmãos, se buscamos o reino de Deus pensando nesse mundo como esses homens, como vai dizer o apóstolo Paulo, de todos os homens somos os mais dignos de pena. Porque tendo como herança algo muito maior do que esse mundo, nos perdemos buscando esse mundo. E quantos de nós fazemos uma leitura humana equivocada do reino de Deus? Confundimos o reino de Deus como uma realidade que está fora de nós, que se dá, talvez, ao alimentar o pobre, ao lutar pelas causas de justiça social, ao propagarmos essa ou aquela ideologia igualitária, que não dá conta da realidade, não dá conta. Nós vamos buscando errado estabelecer o reino de Deus. Estabelecer um reino que não é para ser desse mundo. Estabelecer um reino que não é o reino de Deus, mas uma ideologia que nós estamos confundindo com o reino de Deus e que não dá conta da realidade, porque essas ideologias igualitárias, elas são um sério problema. Porque há uma realidade que se impõe, que me mostra: eu sou diferente de você. O que talvez supra a sua necessidade não vai suprir a minha. Então essas ideologias não têm como ser o reino de Deus, porque em si mesmos são imperfeitas. Mas mesmo que não fossem assim, mesmo que fossem adequadas, como é a luta por uma sociedade equitativa, né, onde a equidade, ou seja, onde cada um recebe o necessário frente à sua necessidade para se desenvolver e ser. Mesmo que fosse essa ideologia, ela não representa o reino de Deus. Porque por melhor que sejam essas estruturas, elas são estruturas humanas que sempre serão passíveis de falha e passarão. E o reino de Deus não é passível de falha e tampouco passará. Por isso o reino de Deus não se equipara a essas coisas. A igreja, de modo muito sublime, no Concílio Vaticano II, nos lembrava: não se pode confundir o reino de Deus com o aparente progresso social, econômico ou humano dos povos, porque por melhor que sejam essas realidades, elas não dão conta da grandiosidade do reino de Deus. Então veja, o reino de Deus não é uma realidade externa a nós, que é buscada com ações externas. O reino de Deus é uma realidade que está entre nós, porque está semeada pelo Cristo no coração de cada um de nós. E semeado no nosso coração, deve por nós ser acolhido, como Ele mesmo já nos acolhe, e ser trabalhado para que cresça e frutifique. E assim, conforme o reino cresça, aconteça conosco o que dizia a segunda leitura: passemos das trevas, do pecado, da morte e do egoísmo para a luz de Deus.
para a luz de uma vida que busca a glória de Deus, para a luz de uma vida que, iluminados por Deus, transformam a realidade que os cerca a partir de dentro. E aí sim, se empenham na promoção humana, na justiça, no socorro dos necessitados, não com a ilusão de construir o reino de Deus nessa terra, mas porque sabe que na experiência do reino deve levar outros a, experimentando a bondade de Deus por meio das nossas ações de bondade e justiça, a se abrirem ao reino, para que o reino cresça, não nas estruturas sociais, mas no coração dos homens, de cada homem que, tocado pela bondade e justiça de Deus, por meio da nossa vida, se abre ao mistério de Deus. E no reino de Deus, na dinâmica do reinado de Cristo, passa das trevas para a luz e permite que o reino assim se expanda, que os sinais do reino cresçam entre nós e que a esperança do reino futuro fortaleça e dê tom à vida presente. Esse é o reino de Deus. E qualquer outra busca será uma busca infeliz, porque nos privará de fazermos a experiência do reino de Deus como paz e alegria no Senhor. É preciso, meus filhos, chegarmos à conclusão que chegou o bom ladrão. Buscarmos o reino de Deus não pelo seu funcionalismo nesse mundo, como esses homens primeiros, mas pela glória de Deus. Nós não podemos viver a dinâmica do reino como quem busca o reino de Deus para esse mundo, como quem faz de Jesus rei, para que na hora da doença possa cobrar: o Senhor é o meu rei, e ai do Senhor se não me curar. Como quem coloca Jesus como rei, para que na hora da dificuldade possa cobrar: o Senhor é o meu rei, eu te fiz rei, ai do Senhor se não resolver a minha dificuldade. Eu te escolhi como rei, ai do Senhor se na hora da minha dívida não resolver. Se buscarmos o reino de Deus sobre a dinâmica desse mundo, reduziremos o Rei da Glória, que tem a salvação para nos dar, a um mero funcionário das nossas vidas. E viveremos a frustração de passarmos em meio às dificuldades da vida, sem a experiência da paz verdadeira e da alegria verdadeira que vem do Senhor, pela qual eu e você, em nome do reino, podemos abandonar aquilo que não convém àqueles que estão sobre o reinado de Jesus. É preciso hoje, meus filhos, redescobrirmos o reino de Deus, redescobrirmos a maravilha desse reino e buscá-lo não por uma vantagem humana, mas pela glória de Deus, na certeza de que, se assim o fizermos, a palavra de Deus se cumprirá como sempre se cumpre, e nós que buscamos o reino de Deus encontraremos por acréscimo tudo, e tudo é tudo, tudo que nos é necessário para acolhermos o dom da salvação. Que Deus nos ajude e que a consciência clara do reino nos leve a pedir a salvação, não pensando neste mundo, mas pensando na salvação real, na maravilha do reino, que é trazido pelo Rei crucificado a cada um de nós no dia de hoje. Salva-te a ti mesmo e a nós.